Estávamos aqui repassando o passo a passo dessa atividade do Senhor no princípio. Então a Terra era um abismo, Ele organizou o caos ambiental e social do planeta. O último ato, depois de organizado, foi a instituição do sábado, do descanso, e finalmente o homem adora a Deus em reconhecimento de que Deus é o seu Criador. Nós sabemos que uma das grandes especialidades de Satanás é o engano, certo? E nós conhecemos isso como uma palavrinha. Deixa eu voltar aqui. Contrafação. Contrafação é fazer o que Deus faz de forma contrária. E o Senhor Jesus, em João 8,44, ele mostrou como o inimigo é especialista em contrafação. Olha o que Jesus diz em João 8,44, vocês conhecem bem esse texto. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus deixou bem claro que a especialidade de Satanás é a mentira. Agora, não a mentira descarada, porque a mentira descarada não engana ninguém. Não engana ninguém. Tanto que a palavra no original aí é a palavra pseudomai, de onde nós tiramos a palavra pseudônimo. É a criação de personagens, de pessoas que são inventadas e você dá tanta vida para aquele personagem que aquele personagem parece real, verdadeiro. Significa proferir uma inverdade ou tentar enganar através de uma falsidade. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, Satanás é o mestre do engano, da falsidade. Vamos ver então, alguns exemplos de como ele trabalha contrafazendo a obra de Deus, para confundir a cabeça das pessoas. Deus tem uma igreja? Deus tem uma igreja? Tem, está lá em Apocalipse 12, verso 1. É uma mulher vestida do sol. Mas o mesmo livro de Apocalipse diz que o dragão também tem uma igreja. Qual que é a igreja dele? É uma mulher. Só que essa mulher não está vestida do sol. Ela está vestida de púrpura e escarlata. Então veja a contrafação. Ele copia alguns elementos, mas ele distorce outros elementos, que é para confundir a cabeça das pessoas. Outra, Deus tem um filho, está ali o texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Mas o dragão também tem um filho. E o livro de Tessalonicenses chama o filho de Satanás de filho da perdição. Filho da perdição. Deus tem uma cidade? Tem. Como se chama a cidade de Deus? Como se chama? Jerusalém. E Satanás também tem uma cidade. Como se chama a cidade de Satanás? A Grande Babilônia. A Grande Babilônia. Poderia citar muitas aqui, irmãos. E assim como Deus tem uma lei, e o sinal de Deus nessa lei, que é os 10 mandamentos, são os 10 mandamentos, e o sábado é o sinal, o dragão também tem uma lei. E essa lei do dragão também tem um sinal. A lei do dragão são 10 mandamentos, igual a nossa. Só que o sinal da lei do dragão não é o sábado, que dia que é? O domingo. Então veja como ele vai imitando, ele vai trabalhando para confundir a nossa cabeça. Mas o que isso tem a ver com o subir do abismo e toda essa história? Parece que está deslocada do nosso estudo. Não está nem um pouco. Vamos lá. E agora, nós vamos ver aqui uma sequência agora de algumas informações que são importantes para nós entendermos tudo o que nós vimos até aqui. O primeiro ato de Deus, então, que nós vimos, ou melhor, antes de Deus agir, nós vimos que a terra estava um caos, um abismo. Isso nos traz de volta para essa notícia aqui.
Porque o que esses cientistas estão dizendo praticamente é que o nosso planeta está sem condições de vida. Se o planeta está sem condições de vida, isso significa que o nosso planeta é insustentável. Tanto que eu mostrei na manhã para vocês que a ciência já está buscando a alternativa de outros planetas para viver, outras possibilidades de vida. Mas não para por aí. No site da BBC Brasil, século atual teve 14 dos 15 anos mais quentes da história, diz a ONU. Vou mostrar algumas notícias mais. Degelo antártico pode elevar o nível do mar mais do que o esperado, diz estudo. Mudança climática avança mais rápido do que previsto, alerta a ONU. E essa daqui? Estudo do governo dos Estados Unidos mostra efeito de mudança climática na saúde. E aqui embaixo ele diz assim, ó, pesquisa feita ao longo de 3 meses prevê aumentos de mortes, doenças respiratórias ou relacionadas com a água devem crescer. Irmãos, eu só separei algumas. Eu chego a ficar assustado com a quantidade de notícias. Eu não sei se eles estão fazendo isso de propósito, porque um dos lemas que existem nessas ordens secretas que atuam aí no mundo é a ordem no caos. Eu não sei se eles estão provocando isso propositalmente, mas é um fato que está acontecendo. De verdade que para mim não importa saber se eles estão provocando ou não estão. Não interessa isso. O fato é que Deus está permitindo. E o nosso planeta chegou a essa condição. E eu quero pedir agora, para fortalecer um pouquinho mais isso, eu trouxe alguns vídeos aqui para vocês. Eu não sei quantos viram, eu não vi. O discurso do Leonardo DiCaprio, quando ele ganhou o Oscar pela primeira vez esse ano, depois de ser indicado por algumas vezes ao Oscar, esse ano foi a primeira vez que ele ganhou o Oscar de melhor ator. E no discurso dele, ele apresentou algumas declarações interessantes. Não sei se vocês sabem, mas o Leonardo DiCaprio, ele é um grande defensor do clima, do meio ambiente, luta contra o efeito estufa e etc. I just want to say this. Making The Revenant was about man's relationship to the natural world, a world that we collectively felt in 2015 as the hottest year in recorded history. Our production needed to move to the southern tip of this planet just to be able to find snow. Climate change is real. It is happening right now. It is the most urgent threat facing our entire species. And we need to work collectively together and stop procrastinating. We need to support leaders around the world who do not speak for the big polluters or the big corporations, but who speak for all of humanity, for the indigenous people of the world, for the billions and billions of underprivileged people who will be most affected by this, for our children's children, and for those people out there whose voices have been drowned out by the politics of greed. I thank you all for this amazing award tonight. Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so much. Então, o que ele disse ali, para quem não conseguiu ler, eles gravaram um filme que se chama O Regresso e eles tiveram que viver, ele teve que gravar, contracenar num ambiente de neve. E o que ele disse ali foi que eles tiveram que ir até o extremo sul do planeta Terra para conseguir encontrar neve por causa do degelo. E as pessoas, lógico, muito emocionadas, extasiadas. Esse tem sido um discurso muito utilizado. Nós aí que gostamos de estudar profecia, estamos utilizando um termo técnico que se chama ecumenismo. Vocês já ouviram falar de ecumenismo? Mas agora o que nós vemos é um ecumenismo. A humanidade está se unindo para salvar o planeta Terra. E há um discurso muito forte sobre isso. Tem mais um vídeo, pode pôr o que vem na sequência, irmão? E cientistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU divulgaram hoje no Japão um novo relatório que alerta para os efeitos do aquecimento global, que devem ser severos e irreversíveis. Vou chegar aqui para o nosso telão para a gente mostrar alguns exemplos desses efeitos ao redor do mundo. Olha, no Brasil, por exemplo, para começar, o relatório chama atenção para a ameaça a várias espécies. Vindo para cá, para a China, que é grande consumidora de grãos, vai enfrentar períodos de estiagem que vão castigar
alagar as plantações. Na Austrália, a seca vai provocar incêndios. Aqui na África, o principal problema vai ser a falta d'água. A Europa, segundo esse relatório da ONU, principalmente o norte do continente, vai ter que enfrentar enchentes por causa do aumento do nível dos oceanos. Problema agravado pelo derretimento do gelo em regiões como a Groenlândia, ou seja, por vários continentes, por todo o planeta, efeitos aí, umas previsões assustadoras, né, depois Chico? de todos os alertas que nós precisamos repensar o nosso modelo de desenvolvimento, né, o nosso processo civilizatório. E além das enchentes, a Europa vai enfrentar mais seca e inundações. Quer ver? Vamos falar com o Renato Machado em Londres. Nenhum canto do planeta, Renato, escapa dessas previsões catastróficas da ONU. Mesmo assim, bom dia, viu? Isso. Exatamente, Chico. A gente acaba de ver aí no mapa que a Ana Paula mostrou, o mundo não se preparou para lidar com as mudanças climáticas, segundo esse relatório da ONU. E o pior ainda está por vir. As secas vão ficar ainda mais severas, a agricultura terá que migrar para as regiões mais frias e o preço dos alimentos deve subir e prejudicar milhões de pessoas. É assustador ou não é? É assustador, né? Como eu disse, eu não sei se eles estão fazendo de propósito ou não, mas o cenário é esse. Qual é o objetivo disso? Vocês se lembram? A Terra, no princípio, era o quê? Era um abismo, um caos. Mas aí, quando a Terra se encontrava dessa forma, o que Deus fez? Deus organizou o caos ambiental e social. O Senhor começou a solucionar o problema do planeta Terra. E é aqui que nós chegamos a um ponto interessante. A revista Época, no dia 16 de julho do ano passado, olha o título da matéria. Papa Francisco vira herói da guerra contra as mudanças climáticas. Vocês se lembram? Estamos próximos da meia-noite, o clima, a situação do clima, e ao mesmo tempo, quando é o meio-dia do papado, é a meia-noite do quê? Do mundo. Então, a impressão que dá é que há alguma conexão entre essa questão climática e o papado. E aí, quando eu vejo uma matéria dessas, aí está a conexão. Papa vira herói da guerra contra as mudanças climáticas. Agora, a questão não é muito simples assim como parece. Não é só que ele se tornou uma referência legal, alguns têm buscado seguir algumas recomendações dele. Não, tem uma ONG lá nos Estados Unidos da América. Eles gravaram um vídeo no ano passado que foi proibido, inclusive aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos o vídeo foi proibido. Mas a UOL daqui do Brasil colocou esse vídeo no ar, muito perto do Papa Francisco lançar a sua encíclica no ano passado, que eu já vou comentar sobre a encíclica também. Ele é um homem gentil, um homem sagrado. Mas o que ele fará quando o planeta criado por Deus, com amor, virar alvo de ataques? If we destroy creation, creation will destroy us. It's time to take out the trash. Um pontífice lutando pelo povo e pela criação de Deus. Come on, Your Holiness. Destemido. Incansável. This Pope must be stopped. Coal, oil, gas, these are God-given gifts, and they are ours for the taking. Irrefreável. Forgive me, Father. Nature never forgives. If you slap it, it will always slap you back. Ele é um homem fácil de seguir e difícil de silenciar. Mas nesta épica batalha contra a crise climática, não podemos permitir que ele lute sozinho. Neste verão, para salvar nosso mundo. Come on, Francis. Um homem arriscará tudo. Power of me compels you. Francis! Papa Francisco em A Encíclica.
To change everything, we need everyone. Chegando à Terra em junho. O vídeo tem uma linguagem bastante jovial, porque o objetivo maior dessa ONG era atingir os jovens. Vocês conseguiram captar a mensagem do vídeo? O Papa Francisco foi apresentado como o ícone capaz de solucionar os problemas ambientais do planeta Terra, como uma referência para o mundo, como a solução para as dificuldades climáticas que se criaram. E a ideia desse vídeo era preparar as pessoas para o lançamento da encíclica do Papa Francisco, que foi lançada, se eu não me engano, em junho do ano passado. O nome da encíclica é Laudato Si, ou Louvado Seja. O tema da encíclica era o meio ambiente e os problemas sociais que existem hoje. Esse era o assunto da encíclica. Eu tenho ela aqui no meu computador. Quem quiser ler, depois, tiver algum tempo, eu posso passá-la para vocês. Aí, quando ele lançou a encíclica, olha a reação dos líderes do mundo. Obama elogia Papa por mensagem clara e forte sobre mudança climática. Estados Unidos, Obama apresenta um plano de proteção do ambiente e os bispos apreciam. Agora veja alguns detalhes aqui desse site que interessante. Combater as mudanças climáticas é uma obrigação moral. Passagens da Laudato Si ecoavam no discurso feito na noite passada pelo presidente Barack Obama. Essa foi uma foto tirada poucos meses depois do lançamento da encíclica do Papa Francisco. Tem alguns rostos aqui conhecidos para vocês. Aqui a foto está um pouco pequena, talvez vocês não vão conseguir identificar. Mas aqui, ó, alguém consegue ver quem é esse? É o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Esse daqui, vocês não vão conseguir porque ele está um pouco mais longe. Mas sabe quem é? É o Gustavo Fruit, prefeito aqui de Curitiba. E nós temos vários prefeitos brasileiros aí. Sabe o que foi essa reunião? Lá no Vaticano, foi feito uma espécie de um simpósio falando sobre o desenvolvimento sustentável. Em outras palavras, eles foram usar a cartilha do Papa Francisco, a Laudato Si, para explicar para os prefeitos o que eles devem fazer para resolver os problemas das grandes cidades. Então eles convocaram cerca de 70 prefeitos, os principais prefeitos das cidades do mundo. E lá estavam vários prefeitos brasileiros, aqui o Bill de Blasio, que é prefeito da cidade de Nova York. Então vários prefeitos compareceram a essa reunião. Um dos prefeitos que compareceram, que é o Bill de Blasio, que é o prefeito de Nova York, olha o que ele chegou a dizer, prefeito de Nova York: o Papa é a voz moral forte do mundo. Foi isso que ele disse quando ele esteve presente lá na reunião. Um mês depois da reunião, olha qual foi o resultado, em São Paulo. Um mês depois da reunião. A Avenida Paulista será fechada para carros quando? Domingo. Saiba como vai funcionar. Lá em Paris, na principal avenida, onde está aquele monumento famoso da capital francesa, Paris vai fechar, eu nem sei pronunciar isso, que eu não falo francês, para carros quando? Um domingo por mês. Depois da reunião do Papa Francisco com os prefeitos no Vaticano. Um mês depois, irmãos. Papa Francisco espera decisões concretas na Conferência do Clima. Vocês souberam que em dezembro do ano passado, todos os representantes da ONU estiveram reunidos em Paris para tratar sobre como resolver as mudanças climáticas? Vocês souberam disso? Souberam? Ok. Então aqui tem mais uma. Olha quem esteve lá discursando para eles. Eu não sei quantos viram, a entrada do Papa Francisco foi uma entrada de gala. A maneira como ele foi recebido, luzes apagadas e as pessoas aplaudindo, e finalmente
o Papa esteve lá discursando, foi a primeira vez na história que um líder romano discursou a tantos líderes do mundo de uma só vez. A primeira vez na história. E sabe qual foi o discurso dele? A sua carta encíclica. Então nós temos uma insistência muito forte em cima desse assunto. Aqui estão todos os líderes que compareceram lá reunidos. A palavrinha que eu disse para vocês, chamada ecumenismo. Essa daqui é uma foto muito emblemática para mim. Vocês vão recordar que um pouco antes dessa reunião aconteceu o atentado lá na França. Se lembram disso? Lá daquela boate, no estádio de futebol, lembram, né? Então eles não permitiram com que as pessoas, no dia da COP21, que era a reunião do clima, eles não permitiram com que as pessoas comparecessem pessoalmente para protestar e concordarem ou discordarem. E aí eles mandaram vários sapatos, tinham milhares e milhares de sapatos muito próximo do local onde estava sendo realizada a reunião. E um dos sapatos que estavam lá presentes, olha de quem que era? Do Papa Francisco. Lá presente, marcando. Sabe o que isso também me desperta? Qual foi a nação responsável por ferir a Igreja Papal na Idade Média? Qual foi a nação? França. E no ano passado, a reunião do clima, que eu acredito que é hoje um grande catalisador para acelerar o processo do decreto dominical, foi realizada onde? Na França. Eu não acredito que é por acaso o que está acontecendo no mundo. O problema é que nós estamos cegados. Nós estamos dormindo. Vocês lembram que eu falei pela manhã? Nós vemos esses sinaizinhos que qualquer um vê. O mar, a natureza, isso daí qualquer um percebe. Mas para a igreja, esses são os grandes sinais. Olha quantos anos a nossa igreja vem falando do decreto, vem falando do papado recuperando a sua autoridade, a sua supremacia mundial, e nós estamos vivendo na geração que está presenciando o cumprimento profético disso debaixo do nosso nariz, e não estamos tomando uma decisão e anunciando, gritando isso em alta voz para o mundo aí fora. O que Satanás está fazendo? Ele está percorrendo os mesmos caminhos de Deus. Primeiro, a terra, um abismo. É o que nós estamos vivendo hoje. Segundo, Deus organizou. Quem é o ícone agora que vai ajudar a organizar o planeta? Quem é? O Papa, o papado. Não importa se é o Francisco, seja lá quem for, mas é o ícone escolhido para resolver os problemas ambientais e sociais do planeta. Aí, finalmente. Depois que Deus se apresentou como uma solução, Deus instituiu o descanso sabático. Nós já conhecemos isso aqui. O domingo é a marca da nossa autoridade. A Igreja Católica está acima da Bíblia e a transferência da prática do descanso sabático para o domingo é a prova deste fato. Isso nós já temos de cor, só que o que eu queria mostrar para vocês aqui é algo mais. Aqui eu tenho uma print, uma foto tirada da encíclica digital escrita pelo Papa Francisco. Então está aqui, Laudato Si, do Santo Padre Francisco, sobre o cuidado da casa comum. No capítulo 6 da encíclica, o título é Os Sinais Sacramentais e o Descanso Celebrativo. Olha o que diz. A participação na Eucaristia é especialmente importante quando? Domingo. Este dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantida da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, este dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus. Assim, a espiritualidade cristã integra o valor do repouso e da festa. E ele termina dizendo, a lei, só o trechinho verde, a lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia.
para que descansem o teu boi e o teu jumento e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar, que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre toda a semana e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. São discursos muito estudados, palavras muito técnicas, mas o que ele quis dizer aí, em outras palavras? Que o domingo é um dia fundamental para a salvação do planeta Terra e a salvação das famílias que vivem nos dias de hoje. Foi isso que ele quis dizer. E onde está isso? Na encíclica Laudato Si. E já começou a ser praticada em São Paulo, em Paris e em outros lugares do mundo. O que mais nós precisamos, irmãos? O que mais nós precisamos? Olha a contrafação. A Terra é um caos. O papado se levanta agora para tentar oferecer a solução para o nosso planeta. Depois que eles conseguirem conquistar o planeta Terra, e isso eu acredito que vocês já podem ver, eu vejo hoje cristãos e até adventistas que estão maravilhados com esse Papa. Esse Papa é diferente, esse Papa é carismático, esse Papa é simpático, essa característica. E olha que o apóstolo Paulo nos advertiu quanto a isso, de que nos últimos dias viriam homens que têm aparência de quê? Aparência de piedade. Não foi à toa que esse é o primeiro Papa jesuíta na história da Igreja Católica. Eles sabem muito bem quem escolher. Leiam no livro O Grande Conflito sobre a história dos jesuítas, o que a irmã White fala. Ela diz que eles são capazes de matar, morrer, passar fome ou qualquer coisa para resgatar a autoridade do papado no mundo. Então é por isso que eles escolheram a dedo esse jesuíta para que estivesse ali. Não se impressionem com essa Papa lavando pés de preso, Papa beijando pés de... Meus queridos, enquanto essa igreja seguir ensinando e praticando as orientações que são contrárias à santa palavra de Deus, essa igreja sempre será uma igreja contrária à igreja do Senhor. Não se enganem, porque se nós estamos enganados com isso, quem dirá o que vai acontecer daqui para frente? A mensageira chega a dizer que os demônios irão se manifestar nos lares dos adventistas, trazendo parentes, imagem de parentes e vozes de parentes que já morreram, para tentar seduzi-los e enganá-los a se desviarem dos caminhos de Deus. Então, se nós já estamos impressionados com um homem desse, eu fico pensando o que vai acontecer daqui para frente se a nossa fé não estiver firmada nisso daqui. Sabe o que ela diz? Que nós estamos vivendo numa geração onde os nossos olhos, nós teremos que lutar contra aquilo que os nossos próprios olhos estão vendo. É isso que ela fala. Então nós temos aqui todo um processo de contrafação. Ele primeiro precisa convencer o mundo de que ele é bom, de que ele só quer salvar o nosso planeta. Afinal de contas, se a nossa casa está pegando fogo, se essa igreja está pegando fogo, nós temos contendas entre nós, vamos se unir para tentar salvar a igreja. Essa é a proposta. É muito ética, muito bonita, mas é muito sutil. E finalmente, depois que o mundo estiver convencido disso, e o papado ofereceu o domingo como uma parte importante a desempenhar esse processo, o homem, podem ter certeza, vai adorar ao papado, vai adorar ao dragão, vai adorar ao falso profeta, em reconhecimento de que eles foram os que trouxeram a solução para o planeta Terra. Essa é a contrafação. E assim, nós temos bem claro uma relação entre subir da onde? Subir do abismo. Por que subir do abismo? Porque o papado, mediante o caos climático que existe, que é o abismo espiritual, nós estamos falando de profecia, o papado está sendo vivificado novamente e seguindo aqueles processos que nós acabamos de ver. E aqui está a conexão entre aquilo que nós comentamos. O meio-dia do papado será a meia-noite do mundo. E é por isso que essas palavras desses cientistas têm um significado muito profundo para a gente.
muito profundo. Mas aí agora vem o seguinte: será que nós precisamos nos desesperar? Será que não existe saída? A meia-noite está aí, talvez ainda não tenha chego. Qual é a solução para todo esse problema para a igreja? Nós já vimos pela manhã que nós estamos dormindo, mas Deus tem um desfecho maravilhoso para todo esse conflito. Vocês se lembram de uma história de Atos, capítulo 19, ou 16, não me lembro, onde o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam aprisionados. Aprisionados porque haviam pregado uma mensagem forte na cidade de Filipos. Eles conseguiram converter uma mulher que era uma feiticeira da cidade. Os líderes da cidade ganhavam muito dinheiro com essa mulher. Mas Paulo não estava ali na cidade para pregar o que os homens queriam ouvir. Ele estava ali para pregar uma mensagem para aquele tempo, a verdade presente para aquele tempo. E ele repreendeu o espírito imundo daquela mulher, o demônio se afastou e aquela mulher foi liberta. Os homens de negócio viram que eles iam perder dinheiro. E o que eles fizeram? Bateram em Paulo, perseguiram Paulo e Silas e aprisionaram. A Bíblia diz que à meia-noite, enquanto todo o cárcere estava dormindo e alguns lamentando por causa da sua prisão, o que Paulo e Silas faziam? Cantavam e oravam a Deus. E à meia-noite, enquanto eles estavam, parece que aprisionados e já não havia saída para eles, onde parece que Satanás e as trevas tinham prevalecido sobre a vida deles, Paulo e Silas cantavam, adoravam a Deus. E aquela meia-noite para a vida de Paulo e Silas foi a meia-noite do livramento da vida deles. E quando eu vejo essa experiência, eu encerro com essas palavras da mensageira do Senhor, do livro Grande Conflito, página 636. É a meia-noite que Deus manifesta o seu poder para quê? Para livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento. Tudo na natureza parece desviado do seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: está? Amém? Amém. A meia-noite para o povo de Deus não é, irmãos, um significado de trevas, de perdas, de derrotas, de medo. Ao contrário, a meia-noite para o povo de Deus é um sinal de que a nossa redenção está mais próxima do que quando no princípio nós cremos. Amém? A meia-noite é o momento em que se cumprirá aquelas palavras que são as palavras mais belas que eu já li um dia na minha vida. São as últimas palavras do grande conflito, quando a irmã White diz: o grande conflito terminou. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria. Desde um minúsculo átomo até o maior dos mundos. Tudo, criaturas animadas e inanimadas, declaram em sua serena beleza que Deus é amor. É assim que esse conflito vai terminar. Então, tudo o que nós vimos deve trazer no nosso coração um fogo tão grande, tão ardente, como daqueles dois homens que caminhavam com Jesus para Emaús, e eles perguntaram para os outros: acaso enquanto ele falava, não ardia no nosso coração, porque nós nunca ouvimos tais palavras de um homem? É isso que essa mensagem deve fazer conosco. Nós não podemos levantar daqui dessa igreja, irmãos, terá sido em vão levantar daqui e viver como nós temos vivido até aqui. Para quê? Para quê? Deus está dando a oportunidade para essa igreja. Essa é a última igreja, a igreja que Deus levantou para essa geração.
E nós não podemos olhar para isso tudo e permanecer estupefados, letárgicos, como a serva do Senhor diz. Lembre-se das palavras do anjo: aprontai-vos, aprontai-vos, aprontai-vos. O tempo chegou. Deus tem apelado aos nossos corações. Decisões precisam ser tomadas nesse tempo. Eu não sei se eu terei oportunidade de voltar aqui para essa igreja. Eu não sei o que vai acontecer com a minha vida aqui fora, eu saindo, voltando para casa hoje. A minha vida está nas mãos de Deus. Eu não sei. Então eu falo como se esta fosse a última noite que eu tivesse olhando para os olhos de cada um de vocês. Não tardem as decisões que vocês precisam tomar nas suas vidas. Foi muito caro, muito caro. Nós temos que invadir essas cidades, inundar o planeta Terra, anunciar que Jesus Cristo está voltando por todos os lares. Nós precisamos tirar tempo na semana para isso, clamar por essas pessoas. Eles precisam de salvação, eles precisam de solução, eles precisam de misericórdia, precisam também entender as advertências de Deus. E somos nós que temos essa mensagem, e jovens em especial. Vocês são a esperança dessa igreja. Os adultos não têm a força que Deus deu para vocês terminarem essa obra. Se levantem como um exército. Não queiram modificar o que Deus deixou para essa igreja, para agradar a nossa carne nos nossos cultos, nas atividades da igreja. Não, nós não fomos levantados para isso. Jovens, vocês foram levantados para fazer aquilo que Daniel fez na Babilônia nessa geração. É para isso que Deus nos colocou aqui nesse tempo que nós estamos vivendo. Quando esse Nabucodonosor que nós vimos aí estará tentando oferecer ao mundo uma nova proposta de adoração, vocês, jovens, são a esperança dessa igreja e a solução para esse mundo. E é por isso que eu oro. E eu termino dizendo: não desperdicem a oportunidade que Deus tem dado para mim e para vocês. Como diz a serva do Senhor, as oportunidades Deus dá, mas o êxito depende do uso que nós fazemos delas. Que Deus te abençoe. Amém?